E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora pra falar sobre a formação da roça de ontem. Já temos 4 peões ocupando os banquinhos. Vou contar tudo pra vocês como que foi. Teve bate-boca, sim, teve gente se provocando, teve gente falando, acho que coisas que não deveria. Bora pra lá pra gente ver como que foi essa formação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, esse pessoal tava lá, o Irã foi lá pra fazer o poder do Lampião. O Irã foi primeiro. A galera aqui, os da baia. O Chay tava de chinelão, olha lá, que maravilha. Tadinho. Depois ele falou, ai, todo mundo foi arrumadinho, eu fui de chinelo. O Irã foi tirar o Lampião. E aí, ele, na escolha do poder, ele deu o poder vermelho pro André. Normalmente eles fazem isso mesmo, acaba que o poder que o público escolhe, eles acabam dando para outra pessoa. E ficou com o poder amarelo, tá? O poder vermelho a gente já sabia, mas eu vou explicar mais durante o decorrer. Lá no final, quando ele for usar o poder, eu vou contar para vocês qual foi esse poder. A indicação do fazendeiro, o Lucas fez o discurso lá e indicou a Débora. Aí a Débora falou assim, eu já sabia como ele é baba-ovo da Deolane, e ele não colocou as pessoas ele colocou as pessoas nos animais como uma punição, só que acabou que ele se deu mal porque a gente tá se divertindo lá. E o Lucas fez um discursinho dele lá, chato, e pronto. E aí a Débora lá, olha lá, quando ela já foi toda falando e falou isso. Falou, ele quis pôr como punição e a gente tá se divertindo. Primeiro a votar foi o André. Ai, gente, nem me fala do André, tô com ranço já. Foi o André que falou que não tinha embates pessoais e blá blá blá, votou no Thiago. Depois do André, olha lá, o Thiago, a cara dele. Depois do André foi a Kerline, que falou que acabou se indispondo com outras pessoas que não era pra ter acontecido e explicou a situação e votou no Thiago. Explicou que ela que o Thiago nem falou com ela depois, nem e tal. Aí o próximo a votar foi o Thiago, que falou que a Kerline tava forçando a barra, chorando onde não deve. Ele falou que ela tava chorando onde não deve. E votou em mim também, então eu vou votar na Kerline. Aí a Kerline falou, da próxima vez, então você bate o sino. E aí ela falou também que no outro dia ela nem foi procurada pra um agradecimento. Thiago, valeu, viu, por você ter tentado me defender e tal. Então isso acabou deixando ela bem chateada. E ele não votou nela porque ela votou nele, né? A gente já sabia que ele ia votar nela. A Bárbara, blá, 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 pelo coletivo, pela punição, no Thiago. Até agora ele ficou de boa, não teve grandes reações, falou, já esperava e não sei o que tem. Só que falou essas coisas da Kerline. A Débora, ela falou que a Deolane ameaçou a integridade física dela. Ela ameaçou a minha integridade. E aí votou na Deolane e disse que ela falou coisas pesadas, que é um programa de entretenimento. Falou para as autoridades ficarem, para as autoridades verem o que ela tá fazendo, por causa da integridade da Débora. Aí a Deolane rebateu, falou para os amigos e familiares dela que ela seria ela mesma. E aí a Débora mandou
falou pro público, vocês têm que assistir as ameaças e o desejo que ela ficou falando pra terminar com o meu casamento. Aí a Deolane rebateu falando, usa de vitimismo. E se é pra vida ser um inferno, que seja dela, não a minha. Sim, a advogada tem esses argumentos. Se for pra vida dela, pra minha vida ser um inferno, que seja a vida dela e não a minha. Parabéns! Parabéns! Queria saber onde ela fez o curso dela de direito. Com uma advogada com essa argumentação, a gente não precisa de mais nada, não é mesmo? O Vini, ele começou rebatendo a Débora, que diz que ela é braço curto, que ela não faz nada, e por isso que ela foi cuidar dos animais, que ela só fica batendo a coqueteleira, falou que não é ursinho carinhoso de ninguém. Aí depois ele foi atacar o Alex, falou que quando não queria brigar, o Alex quase agrediu ele. O Alex tirou ele do sério, que quase fez o próprio Vini agredir o Alex. E o Alex quase deu uma raquetada nele. Porque quase levou uma raquetada. Hiena carniceira. Olha o que o Vini... Gente, eu fiquei indignada. Olha o que o Vini falou do Alex. Eu achei isso um absurdo, assim... nós estamos em 2022 e eu vi sair da boca desse moço com essa cara aqui, ó, essa cara, uma coisa dessa. Ele falou hiena carniceira, gazela. Gente, mas se eu fosse disputar uma prova de fazendeiro, então ele rebateu a Débora, atacou o Alex e aí falou, se eu fosse disputar uma prova de fazendeiro, eu não queria disputar com esse cara aqui, bateu a mão no ombro do Thiago, porque ele é forte, e nem com ele, e apontou pro Alex, e aí por isso ele falou que ia votar na Kerline, que chamou ele de falso, começou a gritar, seu falso, você foi me procurar pra colher informações. Uai, mas ela já não sabia? Ela não percebeu que ele tava do lado de lá? E que ele foi fazer isso? Beleza. Próxima é a nossa advogada, que eu nunca vi uma advogada com uma oratória tão linda e tão maravilhosa quanto esta advogada. Tá pra nascer um advogado com uma oratória mais bonita do que a dela. Ela começou dizendo, boa noite Brasil, boa noite pai, boa noite mãe, boa noite pai. Não, pai não, porque meu pai faleceu. É que eu ouvi todo mundo falando pai e acabei falando também. Pois é. Essa é a oratória da doutora. Vai vendo, gente, onde que a gente pode chegar. Ela lembrou que o pai dela morreu depois que ela falou beijo pai. Acho que foi da hora, né? Pediu desculpa por tantos palavrões e... sabendo do jeito dela, ela sabe que muita gente ficou querendo desestabilizar ela, e aí ela votou na Kerline, falou que a Kerline usou 2 oportunidades de outras confusões para se envolver e usar de mentira. A Kerline não usou de mentira, que foi a primeira, que foi o Bruno, que foi fazer o leve trás entre a Deolane e a Tati, e a segunda, que foi essa última da confusão com o Thiago. E aí, pra se envolver, usar de mentira. Ela não foi atrás, porque aconteceu uma coisa muito chata. A Deolane explicou que ela não foi atrás do Thiago, porque aconteceu uma coisa muito chata entre ela e o Thiago. E por isso ela não foi atrás. E aí, ela tava se referindo à questão do Thiago estar interessado nela e querer ficar com ela. Foi... sobre isso que ela tava falando nesse momento. E se desculpas, desculpas porque tem muita criança me assistindo, que me acompanha. Só que ela mesma fica falando que depois que inventaram a palavra desculpas, as pessoas ficam usando e não sei o quê. E ela falou um monte de palavrão e ela também tá usando a palavra desculpas, né? Então, continuamos. Porque tem muita criança assistindo ela,
falou sobre o papo de, aquele papo de idade, não sei o que, de idade, que aí a Adriane até falou, eu acho que isso não deveria nem ser colocado e tal. Falou, a Adriane deu algum indício disso. Mas realmente, gente, o que mais pegou ela foi a questão da idade, né? Foi a questão da idade que, assim, essa advogada, ela não tem argumentos. Ela nem consegue falar, assim, algo relevante, algo plausível. Ela não consegue, entendeu? O Alex, que não é advogado, fala muito melhor que ela. A Kerline, tudo que ela fala é entendível, dá pra entender o ponto de vista dela. Agora, a advogada não consegue se expressar de nenhuma maneira. Tô com o rancinho dela assim? Tô. Quero que ela saia? Não. Por quê? Porque eu não gosto de gente soberba. E eu acho sim ela soberba, é a minha opinião. Assim como a Débora chamou ela de soberba também. Acho sim, eu vejo os papos ali, algumas coisinhas que realmente eu não gosto. Mas não quero que saia, né, gente? Porque eu quero ver o negócio pegando fogo lá. Porque se sair essa galera, a gente vai falar o que aqui, né? Que a Ingrid e a Ruivinha passaram o dia dançando? Ninguém merece. Segue. Ruivinha votou no Thiago e ninguém se importa. Aí o Bruno, gente. Bruno vem. Lá vem o Bruno. Bruno, ele falou assim... o meu voto é um desabafo, não queria interferir na votação, não vou votar por grupo, vou votar no Thomas, e blá 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 blá, e que ficou blá 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 blá. E aí o Thomas rebateu falando sobre o apoio e não sei o que ele esteve do lado... Aí o Thomas, mas eu te dei apoio um dia lá que você tava mal. Então é o seguinte, eu concluí da resposta do Thomas... Quando o Bruno falou que se aproximaram e estavam próximos, e depois que o Bruno deu algumas cabeçadas, o Thomas, eles até eram amigos, depois deixou de ser amigo, aí o Thomas falou, não, mas uma vez lá que você tava mal, eu fui lá te dar um apoio. Então eu entendi o quê? Que o limite de ajuda, de apoio que o Thomas tem para o outro, que ele falou que ele tinha dado algo dele pro Bruno, foi uma vez. Então uma vez te apoiei, agora esquece, não tem mais. Gastou. Você tinha uma ficha só e gastou a ficha. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O próximo a votar, depois do Bruno lá, cara do Bruno. Tadinho do Bruno, gente. O Bruno é chato, inconveniente, mas tadinho, eu gosto dele, vai. O Thomas, ele é engraçado, assim como a Débora também. Ele é engraçado, entendeu? O jeito dele desesperado de ver. O Thomas ficou defendendo o Thiago, porque irmão briga, amigo briga, e que ela só queria saber de festa, que festa tem lá fora, que se ela quisesse, ele poderia indicar festas pra ela. O voto dele foi na Kerline. Que falou... Não tem o que falar, porque não tem nada a ver o que ele falou. E que era pra deixar... Que era pra deixar a Deolane... Aí a Deolane entrou no meio. Aí a Deolane ficou rebatendo. Começou a rebater. Aí ela falou alguma coisa da Deolane. Não sei o que é Deolane. Aí a Deolane falou... Ué, tá me chamando de Deolane? Fazendo assim. Aí é senhora. Aí a Kerline, desculpa, senhora. Aí a Deolane ficou rebatendo negócio. Ela se doeu muito por causa do negócio de idade. Será que é porque ela gastou tanto com cirurgia plástica? E aí, será que ela ficou puta porque não tá aparentando que ela tem 18 anos? Que mesmo se entupindo de cirurgia tá parecendo que tá mais velha? Será que é por isso, gente? Aí, na hora do intervalo, começou uma discussão da Deolane, que ela começou a retrucar a Kerline. E aí, nessa hora, a Deolane falou assim, fica aí bodejando. Que foi um termo do Ceará, da terra da Kerline, que a Kerline usou na discussão com ela.
E a Deolane falou, fica aí bodejando, igual falam lá na sua... E aí ela parou. O que ela ia falar? Na sua o quê? Terrinha, talvez? Né? Bem complicado isso daí. Aí a Kerline começou, na sua o quê? Na sua o quê? Na minha terra, isso mesmo, porque eu sou do Ceará. E a Kerline rebatendo com ela, né? Aí o Thiago entrou no meio, falou que tinha gente do grupo dele que ajudou ele sim, mas que eles tinham tido uma situação antes, e por isso que eles não foram e tal, e falou, desculpa, Kerline, por não ter ido falar com você. Aí a Débora entrou no meio, porque a Débora não pode ficar fora de uma confusãozinha, ela vê uma confusão, ela também quer participar com a questão dela, né? Aí elas continuaram essa discussão, a Débora chamando a Deolane de soberba, a Deolane xingando a Débora e fazendo tchá, uma coisa assim, gente, nunca vi isso, coisa ridícula. E aí começou a imitar a Débora. Que a Débora fez assim, ó. Aí a Deolane, só que aí a Deolane fica imitando ela assim, gritando, imitando lá o pavão, não sei fazer. Aí a Débora foi ensinar, não é assim, ó, que faz. Do pavão, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aqui foi a Kerline, que tava discutindo com a Deolane. Olha lá, Deolane, na hora que ela falou, que nem falam lá na sua. Aí foi e parou, né, a frase. Aqui já foi a Débora que entrou porque ela queria uma partezinha da conversa lá, a Deolane fazendo eu não sei o que ela fica fazendo, ela faz alguma coisa assim, alguma coisa assim que eu não entendo direito. Depois chegou a vez, aí o Alex, ele rebateu o Vini, que chamou ele de gazela, e falou que estava vendo pelo coletivo, mas o Alex não deu muito palco pro Vini não, se era isso que o Vini queria, o Alex se segurou ali, ele falou que ficou muito nervoso, a Babi deu uma força pra ele e acabou segurando a onda dele ali pra ele não começar a brigar com ele ali no ao vivo. E aí ele falou que tava vendo pelo coletivo e queria ver por semana, mas que era um voto estratégico pra proteger a Kerline e votou no Thiago. Depois tivemos o Irã, que não tinha em quem votar, que não sei o que, aquele coisa do Pelé, que tirou ele da dinâmica. Aí a Adriane, Pelé tá imune? Ai, meu Deus, e agora? Em quem eu vou votar? Aí disse que o Vini virou pra ele e falou, pode votar em mim. Aí o Irã, com o sabonete na mão, votou no Vini. Maravilhoso, o Irã. Queria votar no cara imune e depois votou no cara que falou, pode votar em mim, pode votar em mim, pode. Esse é o Irã. A Moranguinho, blá, 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 votou na Kerline. A Rosiane, blá, 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 votou no Thiago. A Bia falou assim, a Deolane já falou tudo o que eu tinha pra falar. A Deolane falou tudo o que eu tinha pra falar. É porque eu não tinha nada pra falar. Porque o que eu tinha pra falar é essas coisas que a Deolane tá falando. Não é minhas coisas. É as coisas que a Deolane tá falando. Então, a Deolane já falou. Não vou repetir pra não errar, né? E aí a Bia falou assim, se a pessoa chora por vitimismo, não me afeta em nada. Porque eu já tô acostumada com isso. E ela disse que não tá aqui nem por mídia, nem por TV. Então ela tá aqui por quê? Aí falou desse jeito a menina. Então ela tá aqui por quê? Aí ela falou assim, ela é porque ela tá, eu acho, é porque ela tá com medo de sair em primeiro de novo. Meu voto é na Kerline, concluiu a Bia. O Chay votou no Thiago. E aí falou assim, Thiago, você puxou isso de grupo. Vocês puxaram isso de grupo. Mas isso nasceu pelo lado de vocês. Ele falou depois, o Thiago não fez nada. Aí o Thiago falou que tinha tomado 3... negócio de punição, que da punição do Thiago, o Thiago não fez nada.
e não pediu desculpa não, mas não fez nada ali pra ajudar sobre a punição que tinha tomado. Aí o Thiago falou assim, mas você tomou 3. E aí o Chay falou assim, mas eu pedi desculpa e eu sempre estive disposto a fazer de tudo pra ajudar na dinâmica da casa por causa das punições. Eu peguei água, eu peguei lenha, eu fiquei tentando ajudar ao máximo, porque fui eu que levei as punições e você não fez nada. E aí o Thiago ficou brabinho e depois aí falou que sobre o grupo, de novo, que se isso aconteceu do lado de vocês, o Chay falou. Então a gente tem que se defender também. Aí ele votou no Thiago. Pelé, ninguém se importa, votou no Thiago. Na verdade a gente se importa. Foi por causa da briga que eles tiveram anteontem. Pétala, ninguém se importa. Kerline. Tati, ela falou que... A Tati, ela falou sobre um climão ruim, de tão ruim, ela causou um clima tão ruim, e ouviu que falou pra Kerline, o que ele falou? O Thiago. O Thiago causou um clima tão ruim, e ouviu que ele falou que ele falou ali pra Kerline na hora, reforça mais que ela tá no caminho certo. E que não sabe por que ofende tanto essa questão de falar de grupo. E sim, elas estão juntas sim até a final. A Tati assumiu o grupo porque ela falou, não sei por que ofende tanto. E aí, a Tati votou no Thiago, obviamente. Ingrid, ninguém se importa, votou no Thiago. Chegou a hora do poder. O André, dono do poder vermelho, com 25 sabonetes na mão, levantou. Então, ele tinha que escolher 3 peões para anular o voto desses 3, para eles votarem em outras pessoas. E aí, com muito sacrifício, ele conseguiu escolher o Bruno, anulando o voto que o Bruno deu no Thomas. A Débora anulando o voto que ela deu na Deolane. E depois de muito pensar... Olha aí a dificuldade do moço. Olha a dificuldade do senhor. O que aconteceu? O saldo tava... Na verdade, tava um pouquinho diferente. O Thiago tava com 10 aqui. Nesse saldo. Ele teve um voto depois. Que foi o voto da Ingrid. Depois desse daqui que aconteceu. Então ele tava com 10 votos. E aí o André achou tudo muito difícil. E o que ele fez? Ele arrancou votos de pessoas aleatórias. Pessoas que tinham votado em pessoas aleatórias. Pra não mexer em nada no jogo. E aí ele foi lá, tirou o voto, então, de quem tinha votado no Thomas, de quem tinha votado na Deolane. Ele demorou muito pra conseguir achar uma terceira pessoa. Aí a terceira pessoa, ele falou, vou tirar o voto da Kerline. Por quê? O Thiago tava com 10 votos. E a Kerline tava com quanto aqui? Vamos ver? A Kerline tava com 7. Então, depois de pensar muito, ele viu que se ele tirasse o voto da Kerline em cima do Thiago, não iria fazer diferença, porque ia manter tudo. Ou seja, gente, não adiantou nada, esse poder não adiantou nada na mão do André. Mas tá bom, né? Antes não adiantar nada do que piorar pro outro lado. Porque imagina se alguém tira 3 votos do Thiago e ele empata com a Kerline. Aí o fazendeiro teria que decidir, e o fazendeiro, óbvio, que escolheria e colocaria a Kerline na roça. E não tá legal essa questão, porque a Deolane e a Pétala queriam que a Kerline fosse pra roça pra ver se repetia a situação dela no Big Brother. Elas queriam que acontecesse de novo, que a Kerline fosse pra primeira roça e saísse. Elas estavam com essa maldade, eu já falei aqui em outros vídeos. Então, na verdade, eu tava torcendo pra realmente a Kerline não ir, porque a maldade das duas ali pra jogar, não era uma questão de jogo, tava em uma questão de maldade mesmo, das duas, pra Kerline, pra querer que ela saísse em primeiro. Elas ficaram até rindo, imagina se ela sair em primeiro de novo, e aí a Deolane fez que todo mundo votou na Kerline. Bom, aí o Bruno, aí o Bruno votou de novo, votou
no Alex, a Débora votou no Thomas, a Kerline votou na Deolane. Enfim. Chegou a hora, então tínhamos a Débora e o Thiago sentados no banquinho. O Thiago foi lá e puxou o Bruno. Mas ele ficou bravo. Ele ficou bravo porque ele falou que ele era amigo do Thiago. Ele era amigo do Thiago e ele ficou muito bravo com essa situação. Que acolheu o Thiago, que tava do lado dele quando o Thiago chorou, que tava perto dele quando o Thiago precisou. E aí, ele, na hora de puxar, ele puxou o Bruno. Depois o Thiago falou que puxou porque acha que o Bruno era menos forte de prova do que o Chay. E foi por isso que ele puxou. Porque na hora ele falou, mas é estratégia. Só que, gente, vamos lá, tem um pouco de estratégia e tem um pouco de ética, assim, né? Porque é um jogo, mas é um jogo de convivência. É um jogo da vida real, por isso ele se chama reality. E se ele é seu amigo, por mais que você ache que ele é mais fraco que o outro, você vai puxar ele? Mas porque ele é mais fraco, mas eu acho que tudo tem um limite. Então a gente pode ver aí o discernimento do Thiago, que não existe limite, entendeu? Não importa se é amigo, se não é amigo, mas ele é mais fraco, foda-se, né? A Adriane, ela teve que entrar no intervalo porque o menino chato, o Lucas, fazendeiro, levantou e ficava lá cochichando com o Irã. A Adriane teve que entrar no intervalo pra falar que o Irã não podia conversar com ninguém porque ele estava com o poder. Depois disso, o Irã leu o poder amarelo, e o poder amarelo era: você começa, se você estiver na roça, você vai ter a prioridade de começar o Resta 1. Se não, você vai começar o Resta 1 da mesma maneira. Em qualquer posição que ele estivesse, na roça ou fora dela, ele começaria o Resta 1. E aí o Irã começou o Resta 1. Irã, Babi, André, Pétala, Deolane, Thomas, Vini, Morango, Rose, Alex, Kerline, Tati, Ingrid e Ruivinha. Ruivinha foi a última. A surpresa ali foi o André, que pulou pra Pétala. Eu não sabia que tinha alguma proximidade assim que faria o André salvar a Pétala, né? Mas foi essa. O Chay sobrou e aí ele ficou no quarto banquinho, olha lá. E aí, olha a cara, gente, essa foto tá muito boa. A cara da Débora. A Débora tá com um sorrisinho irônico ali, sarcástico, eu não sei dizer. Ela tá com uma carinha de moleca, assim. Ela tá com um sorrisinho irônico dela. O Thiago tá com uma cara de bravo, puto da vida dele. O Bruno tá com uma cara de que tá quase chorando. E o Chay tá ali, normal, né? E aí foi esse. Sabe o plano cabuloso? Lembra do plano cabuloso que eu contei pra vocês no vídeo de ontem? Que o Bruno falou pra Chay que tinha bolado um plano cabuloso? Pois é, olha o plano cabuloso dele aí. O plano cabuloso dele acabou virando em Débora, Chay e Bruno, G3 do metaverso, no banco da roça. Olha que maravilhoso o plano do Bruno. Pois é, gente, eu dei tanta risada com essa história do plano cabuloso que acabou dando tudo errado. Como sempre dá tudo errado pro Bruno, ele foi parar no banco da roça. E aí, só o Chay que tava ali com uma aparência tranquilão, né? E olha a hora que o Chay foi vetar. Olha a risada dele! Adorei! Aí a Débora já tava mais meio assim, o Thiago mais puto ainda e o Bruno, sei lá, se sentindo fracassado, e o Chay tava lá com um sorrisão no rosto. Aí o Bruno falou assim: Adriane, eu posso falar uma coisa, Adriane? Deixa eu ver se a gente tem tempo. Aí ela falou: pode, mas tem que ser rápido. Aí o Bruno: o Thiago teve uma atitude de Judas. Aí o Thiago: não tem nada a ver, porra de Judas. Isso é estratégia. E o que você falou de mim lá? E o que você já fez comigo lá fora? Aí o Bruno: não, mas lá fora foi meu trabalho, não tem nada a ver. Aqui eu te apoiei, aqui eu te acolhi e tal. E depois o Thomas foi discutir com o Bruno. Isso foi depois do ao vivo.
O Thomas foi discutir com o Bruno, falou que o Bruno só fazia merda, que desde quando chegou só fazia merda. Então por que ele não votou na Deolane? O Bruno falou assim, porque a Deolane eu não tinha expectativa nela. Eu não tinha expectativa nela. E em você eu tinha. Porque o Thomas brigou lá com o Bruno pelo que o Bruno falou e votou no Thomas, né? Aí o Chay e o Thiago, eles discutiram, gente. Virou uma gritaria, aquele xingamento do Thiago, por parte do Thiago, óbvio. E aí o Thiago falou assim, eu nunca gostei de você, falou pro Chay, eu nunca gostei de você mesmo. E vai aprender o português direito. E aí, quando ele falou, eu nunca gostei de você mesmo, o Chay ficou, foda-se, 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 ficou repetindo isso. E aí ele falou, vai aprender o português direito. E aí eles começaram a discutir, o Thiago queria ir pra cadeira, e aí o Chay falou, bate, pode bater. E ficaram os dois lá, peito a peito, separaram, ficaram tentando separar com muito sacrifício, porque 2 homens daquele tamanho, gente, mas com um monte de gente em volta, conseguiram separar e depois não continuaram. O Chay ficou tranquilo na dele. Depois o fazendeiro Lucas foi falar pro Bruno que ele tinha que ter vetado a Débora, porque imagina se ela volta fazendeira. Aí o Bruno falou, mas nem fui eu que vetei. E mesmo o Bruno, e o Chay, nenhum ia vetar a Débora, porque eles estavam num grupinho ali entre eles. Mas isso o Lucas não sabe, né? E aí ele foi querer cobrar porque que não vetaram a Débora. Depois, a Pétala ficou, o Bruno, o André, nossa, agora tudo que o André precisar, a gente tem que ajudar ele, porque não deixa mais ele varrer o chão, não. Porque foi o André que jogou a bola do Resta 1 pro lado deles. Aí eles estavam lá querendo lamber o André por causa disso. E repetindo, eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. O Bruno falou que chorou negócio do Judas, o Bruno e do Thiago. Bom, foi isso a formação da roça, foi isso o desdobramento, não teve muita coisa a mais que isso. Tiveram algumas conversinhas que eu volto no próximo vídeo pra contar pra vocês, tá bom? Um beijo e fui!